Então vamos lá, esse é o Giro da Bolsa, um programa semanal com os principais nomes do mercado financeiro. E hoje... Baguncinha. E hoje estamos aqui organizadinhos, não é um programa lá na Casa UVP, sem audiência, sem plateia, ninguém vai rir. Estamos aqui hoje mais sério porque a gente decidiu encerrar com esse modelo, brincadeira. Hoje o programa tá sensacional, a gente já começa aqui com o nosso combalido índice Bovespa. Não é coitado. Na semana ele fez um U, né? Uma loucura aqui. 1,19% de alta a 137.968 pontos. E o ETF AUVP11, que replica o índice IAFD, ele subiu aí nada. Tá com queda de 0,30% em virtude do grandíssimo do grande problema com os bancos aí, né? Do problema com o Trump, que tá perseguindo o Xandão. Você confere aqui os indicadores econômicos, o IFIX com 0,04% de queda, S&P 500 0,36% de alta, Nasdaq 0,44% de queda, dólar 0,39% de alta, Bitcoin 0,75% de queda, a 116 mil tá na mesma coisa. Foi a 110, voltou para 116. O Ether, moeda da rede Ethereum, subiu 7,60% a 4.815. Tá bom. A gente teve uma semana tensa aí nos mercados, com muita volatilidade nas ações, todo mundo caindo forte ao longo da semana, mas aí a gente teve uma salvação aqui na sexta-feira, com um discurso maravilhoso do Banco Central americano, que deu uma aliviada no mercado e fez as bolsas fecharem no azul. Daqui a pouco a gente vai comentar esse discurso aí do senhor Jerome Powell, tá? Mas a grande treta da nossa semana veio lá do nosso digníssimo Supremo Tribunal Federal, porque o ministro Flávio Dino deu aí uma trucada nos Estados Unidos, que caiu como uma bomba no mercado financeiro. Ele tentou blindar o Xandão da lei Magnitsky, decidindo que os bancos só poderiam cumprir alguma determinação de outro país mediante a validação da justiça brasileira. Resumindo, aqui tem soberanidade, disse Flávio Dino. E aí quando a bolsa caiu, ele falou, eu não sabia que eu era tão poderoso. Quem diria? Como sou poderoso. Você é poderoso mesmo, senhor ministro. Isso acabou derrubando as ações dos bancos lá, que perderam mais de 40 bilhões de valor de mercado, mas depois ficou tudo na mesma também. Caiu um pouquinho, depois recuperou um pouco, o Ibovespa derreteu aí 2%, os juros futuros dispararam, o dólar subiu para R$ 5,49 e o consenso de mercado foi que a situação ficou grave e incerta, que o STF colocou um dilema pesado para os bancos. Ou eles cortam as relações com Alexandre de Moraes e sofrem punições do Supremo, ou eles mantêm tudo como está e podem levar multas altíssimas do governo americano. É óbvio que a gente já sabe o que eles devem fazer, né? Se eles forem verdadeiros patriotas, o que eles vão fazer é a coisa certa. A coisa certa. E no cenário pior aí, a gente pode enfrentar até algumas sanções mais graves, como a perda das relações comerciais com os Estados Unidos e um pedacinho talvez da União Europeia. Ninguém liga muito. Mas a gente tem sempre a Rússia, e aí Cuba, e China, para fazer parceria. O Flávio Dino tentou amenizar um pouco, disse que ele nem tem esse poder todo para derrubar a ação de banco, mas a verdade é que mesmo dentro do STF, alguns colegas acharam que ele foi precipitado e até passou por cima do ministro Cristiano Zanin, que já era o relator de uma ação que pede para os bancos brasileiros não bloquearem, para os bancos brasileiros, não os brancos, tá? Não bloquearem as contas do Xandão. Mas bem que só tem branco no STF, né? Então pede aí para os brancos brasileiros. Saudades do negão, hein? Que isso? Calma lá, Ricardo. Grande Joaquim Barbosa, maravilhoso. Meu Deus. Depois do estrago feito, o próprio Alexandre de Moraes falou numa entrevista para Reuters que a justiça vai punir os bancos que aplicarem sanções americanas contra os ministros. Mas, no outro dia, o Banco do Brasil bloqueou os cartões dele e deu um cartão da bandeira Elo, que é brasileira. Mas também tem uma restrição aí no regulamento que não deixa a empresa ter algum cliente que seja sancionado pelo governo dos Estados Unidos. Então ficou nesse impasse. E é claro que tudo isso está fazendo muito mal para o setor bancário como um todo, principalmente porque o Banco do Brasil já estava em crise, com vários meses de resultados ruins e uma explosão da inadimplência, principalmente no agronegócio. A presidente Tarciana Medeiros está tentando colocar uns panos quentes, diz que o banco respeita as leis brasileiras, mas também respeita as leis dos mais de 20 países onde atua e falou que é muita falta de responsabilidade quando alguém coloca em xeque a solidez e a integridade de uma empresa como o Banco do Brasil. Enquanto isso, no Jardim do Éden, lá no governo americano, estão estudando novas sanções contra os ministros do STF, inclusive bloqueando contas em plataformas como Apple e Google. E a embaixada disse que nenhum juiz brasileiro tem o poder para anular a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, que trata de liberdade de expressão. Inclusive, o X
do Elon Musk, fez uma nova acusação formal contra o Brasil por violação de acordos jurídicos contra os Estados Unidos, no caso das ordens do Alexandre de Moraes, que pediram dados privados, mandaram derrubar perfis de usuários e bloquearam as contas da Starlink, uma outra empresa do Musk que não tinha nada a ver com a treta do X. Olha que nisso o Elon Musk e o Donald Trump voltaram a ser amigos, né? Você viu que coisa? Unidos contra o Xandão. E aqui no Brasil o cerco fechou ainda mais pro Jair Messias Bolsonaro, que foi alvo de mais uma operação da Polícia Federal. Ele teve várias mensagens vazadas de conversa dele com o filho Eduardo Bolsonaro. Mensagens de carinho, amor, põe aí pra gente conhecer. Muito boa a relação de pai e filho, é muito bom ver o respeito. Sempre esse tipo de coisa bem tranquila. E acabou sobrando... Tradicional família brasileira. E só se for a sua, a minha não é assim não. E acabou sobrando pro pastor Silas Malafaia, que também aparece nas conversas e foi alvo de busca e apreensão da PF. E tá proibido pelo Xandão de sair do Brasil e de ter contato com a família Bolsonaro. Como é que é isso? Eu não sabia nem que podia proibir alguém de ter contato com alguém. Assim, o Cazé tá proibido de ter contato com o Ricardelas. Aí seria um crime. Ele fez críticas pesadas ao ministro, né? Disse que não tem por que ser tratado como bandido e que o Brasil tá virando uma Venezuela. E depois fez um post pedindo pro Xandão devolver o passaporte dele e os cadernos com anotações bíblicas. Mas, foda isso aí com o Silas Malafaia, agora sem brincadeira. Cara, isso aí não faz muito sentido não. O Xandão tá emocionado, irmão. Para, larga o Silas Malafaia quieto. O que ele fez? Agora o cara não pode fazer manifestação? Pode fazer manifestação, isso é permitido no Brasil. Ah, mas a manifestação é um golpista, mas enquanto ele não pediu o golpe, ele pode continuar fazendo manifestação. Não tem como, é você decidir qual que é o foco da manifestação da pessoa. Deixa o Silas Malafaia se manifestar, isso aí vai dar problema pra manga pra você. Metade do país é evangélico, confusão danada. Mexe com isso não, tá bom já de inimigo. E lembrando que do lado de cá ele só tem amigo. Grande abraço aí pro Malafaia Silas. Grande abraço pro Xandão. Pro Xandão também. E pro Bolsonaro. E pro Lula. Não, Lula não é amigo não. Você não é amigo do Lula? Não. Por quê? Você não gosta do Lula? Não. Eu também não gosto. Mas por que será que você não gosta do Lula? Eu tenho minhas razões. Dá uma. Cachaceiro. Mas você também. Aí ninguém gostaria de você também. Falou, o cara tava bebendo até 4 da manhã, chamando o outro de cachaceiro. Você via criar vergonha na tua cara, Ricardelas. Nem da empresa ele tava, ele voltou Só pra beber cachaça. só pra beber cachaça. E quer chamar o... porque ele é cachaceiro. Tem uma coisa que você gosta de gente de cachaceiro, que a gente sabe, seus amigos. Eu não vou negar não. Não vou negar que tô louco pra te ver. Será que o Bolsonaro mandou essa pra alguém? Tô maluco pra te ver. Eu não vou negar. Não, parou. Brincadeira. E vai ter o processo do Bolsonaro agora em setembro. Eles vão se encontrar, né? Da última vez que eles se encontraram, o Bolsonaro chamou ele pra fazer chapa junto. Põe essa imagem aí, cara. Que loucura. Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. O Bolsonaro é muito doido, velho. Você tá num processo, risco de ser preso, um rolo danado, e fala, cara, já sei, vou fazer uma piada com o juiz. Você é, porra, doido, velho. O Bolsonaro, literalmente, ele é o tio do Zap. Não tem condição, velho. Como que num processo, Bolsonaro, pra ser preso, você faz uma dessa? Apesar dessa bagunça toda aí, a gente tem algumas oportunidades muito interessantes nesse momento na Bolsa, né? Eu tava falando pra vocês do AUVP11, por exemplo, que é uma oportunidade muito grandiosa. Como tá em queda, e ali você compra todos os bancos do Brasil, basicamente todo banco relevante, com apenas uma cota, né? Com R$100 você se expõe metade dos bancos do Brasil e ainda se expõe em outras empresas muito boas, né? Com os indicadores fundamentalistas. Então pode fazer sentido você conhecer aí o AUVP11, criado pela AUVP. Muito legal, nosso CTF aí. Pode comprar ele com a cotinha R$100. Agora tá abaixo de R$100, inclusive. E outro problema que tem tudo a ver com essa baguncinha no STF é o tarifaço do Donald J. Trump, que tá dando muito trabalho para as empresas brasileiras e sem nenhum sinal de avanço nas negociações com o governo americano. O Haddad até tentou forçar a barra, elogiou aí o vice-presidente Geraldo Alckmin. Haddad? Que falta de respeito, Raul. Andrade. O Andrade até tentou forçar a barra, elogiou o vice-presidente Geraldo Picolé, disse que ele tá dando um show de dignidade nas tratativas com o pessoal do Trump, que é muito importante ter um cara que não abaixa a cabeça para gritos e desaforo. Pelo contrário, ele chama o cara de vagabundo, depois entra na chapa dele, sem se rebaixar jamais. Inclusive, ele coloca aqui, ó, o Geraldo Alckmin dizendo que o Lula queria voltar à cena do crime. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula disse que quer voltar ao poder. Ele quer voltar à cena do crime. Recordar é viver. Mas na prática, o que a gente teve até agora foi só um alívio na tarifa cobrada sobre os derivados de aço e do alumínio, que são mais de 6% das exportações totais e não vão ser mais taxados em 50%, mas numa tarifa mais baixa, seguindo o mesmo valor que os Estados Unidos cobram de outros países. O Brasil mandou uma resposta para o governo americano sobre aquela investigação comercial que tinha começado no dia que a tarifa foi anunciada pelo Trump, e do lado de lá,
os Estados Unidos responderam à Organização Mundial de Comércio, OMC, e disseram que os americanos não podem voltar atrás porque algumas medidas impostas ao Brasil são por questões de segurança nacional. Enquanto isso, a gente está tentando mandar para outros países uma parte dos produtos que deixaram de ser exportados lá para os Estados Unidos. Se eles não querem, tem quem queira. E a indústria está sofrendo mais que o agro, porque muitos alimentos estão sendo redirecionados para outros mercados. Mas isso é mais difícil quando a gente fala de industrializados, né? Produtos têxteis, calçados, máquinas, equipamentos e peça de carro. O Brasil tá igual aquele negócio. A gente passa o tempo todo falando, não, o Brasil não exporta nada. Aí agora que aplicou tarifa, tá prejudicando a indústria que estava exportando. Não tô entendendo. Tá igual o negócio, óbvio, não tem nada, mas aí quando vem a enchente, perdeu tudo. Não tem condição, né? A China, por exemplo, tá aumentando a importação de soja do Brasil e diminuindo a compra dos Estados Unidos. E esse efeito eles também estão sentindo no café, porque a tarifa fez o preço disparar para os importadores americanos. E aqui no Brasil, tem muitas empresas correndo o risco de fechar as portas aí. O tarifaço tá ameaçando 32 mil pescadores artesanais do Ceará, que ganham salário mínimo e mandam pescados para uma indústria que exporta 100 bilhões por ano de dólares, tá? Mais da metade para os Estados Unidos. Quem diria, hein, Flávio Dino? Isso era tão poderoso. É poder demais. Ao longo da semana, o governo deu mais detalhes sobre aquele projeto de 30 bilhões de reais para ajudar empresas afetadas pela tarifa. E o Alckmin disse que o plano vai ter um impacto baixo nas contas públicas. Lembrando que o Lula está tentando tirar boa parte desses gastos da meta fiscal, o que não é uma boa ideia. Isso porque a gente está com um rombo fiscal muito grande e deve ficar ainda maior, porque além desses gastos extras com as empresas, o Lula tem investido pesado para aumentar a popularidade. No caso, investindo nosso dinheiro, maravilha, e depois de cortar imposto para o carro popular e dar energia de graça, agora ele vai ser bem mais bondoso. Ele vai dar o Vale Gás para 17 milhões de famílias. E além disso tudo, o presidente da Câmara, o Hugo Mota, conseguiu aprovar o regime de urgência para a votação do projeto de lei que isenta o imposto de renda. Ou seja, vão votar por agora, para quem ganha até 5 mil por mês. Já vai passar, né? Se estão querendo antecipar a votação é porque ele já contou os votinhos bonitinhos. A gente sabe, diz aê. Arthur Lira é foda. Agora o Hugo Mota também é foda. É fodinha. Com toda essa gastança do governo, a arrecadação continua aumentando, bateu o recorde de 254 bilhões em julho. Trabalhem, seus vagabundos, trabalhem para pagar esse tributo. O grosso vai entrar em setembro, viu? Fica esperto que tá chegando em setembro e agora vai entrar o grosso. Mas também, do lado dos gastos, o governo continua pagando bilhões de reais para os aposentados que foram lesados na fraude do INSS, e a oposição ganhou uma batalha importante, assumindo a presidência da CPI do INSS, que vai dar o que falar nas próximas semanas. O PT reconheceu que a articulação política do Lula falhou, e a direita tá falando que chegou a hora de acabar com a roubalheira. Estão falando isso desde que eu nasci nesse país. Nunca acabou a roubalheira. Nunca acabou. Já acabou o país e a roubalheira continua. E essa baguncinha toda na política acaba aumentando a percepção do risco Brasil. E pra piorar, a treta do ministro Flávio Dino com os bancos tirou muito dinheiro da bolsa nessa semana. Na quinta-feira, por exemplo, a gente só teve 15 bilhões negociados na B3, bem abaixo da média diária de 22 bilhões. Mas lembrando, né, que apesar de 50% dos investidores serem estrangeiros, eles têm investido bastante aqui recentemente. A gente tá com o maior número de estrangeiros negociando desde 2022, tá? Então esse número aí é sazonal. E por falar em investidores americanos, a gente tá com uma perspectiva boa nos Estados Unidos, com o mercado prevendo novos cortes de juros, agora com muito mais certeza, depois da fala do presidente do Banco Central americano na sexta-feira, no simpósio de Jackson Hole, que é o maior encontro de banqueiros e economistas do mundo, logo depois de Davos, mas tudo no americano eles falam que é o maior do mundo, então tem que falar. O Jeremy Powell falou aí que as portas estão abertas para começar um novo ciclo de corte já no mês que vem, e os juros mais baixos são ótimos para as empresas, né? Isso incendiou os mercados, fez as bolsas americanas e europeias subirem forte. Aqui no Brasil, a Ibovespa também teve quase 2,5% de alta na sexta-feira, fazendo os bancos se recuperarem. 27 bilhões daqueles 40 bilhões que eles tinham perdido com as decisões do Flávio Dino. Nessa semana, o governo americano também formalizou o acordo que tinha feito com a União Europeia, baixando a tarifa para 15%, o que é bom. Veja como isso é bom para as empresas de energia e tecnologia e principalmente para as montadoras de carros da Europa. Outro destaque da semana foi a reunião histórica do Trump com o presidente da Ucrânia e com os principais líderes europeus na Casa Branca, que terminou com a promessa do Trump de marcar um grande encontro com Zelensky e o Putin. Olha só que amizade, né? Para encerrar de vez a guerra na Ucrânia. A qualquer custo isso é perigoso, tem que encerrar direito. Enquanto isso, a gente tem outro conflito começando lá na Venezuela. Depois dos Estados Unidos mandarem 3 navios de guerra e 4 mil militares para a região, o Trump disse que quer combater o tráfico de drogas que entram nos Estados Unidos usando uma rede financiada pelo governo Nicolás Maduro. Se ele resolver combater o tráfico de drogas, já a gente sabe onde ele vai vir. Ele disse, abre aspas, que vai usar
toda a força, fecha aspas, contra o presidente venezuelano. E o Maduro também respondeu. Convocou os militares para uma possível guerra, tá acusando os americanos de desrespeitarem a soberania do país, inclusive já conseguiu apoio do governo chinês. Mas é claro que a turma do Deixa Disso lá na ONU não tá achando nada legal e tá pedindo moderação para tentar evitar uma escalada desse conflito. Realmente, uma escalada nesse momento seria ruim, né? Mas como que pode escalar mais? Os Estados Unidos já ofereceu 50 milhões para quem matar o Maduro, já tá escalado o conflito, Loucura, né? E o Maduro falou, vem me pegar aqui, ó, você sabe onde que eu tô? E eles estão indo. Aí eles estão indo. Eu não sei se eu devia ter falado Ele isso. falou, tava brincando aí. Eu quero ver se vocês são homem mesmo. Aí ele fala, já vi. Pode voltar. Vocês não sabem nem brincar, ué. Então, se você já está num patamar legal, passou dos 4.500 de renda, se você quiser aprender a investir comigo, é só clicar aqui no botão Faça sua análise de perfil, preencha o questionário para mim, que vai ser um prazer imenso para mim te ensinar a investir no Brasil e no mundo todo. Lembrando, se você entrar na UVP e não valer a pena, eu devolvo 100% do seu dinheiro. É só você assistir todas as aulas, você conclui e fala, olha, não valeu a pena pra mim, e a gente vai lá e devolve 100% do seu dinheiro. Pode pesquisar nossa empresa aí, no Juros Brasil, você vai encontrar aí um único processo de uma empresa do mercado aí, por conta que a gente ter falado a verdade, é simplesmente isso. Nada a ver com o fato da gente não cumprir esse compromisso ou coisa do tipo, a gente sempre cumpre, porque senão a gente já estaria cheio de processo e até preso, né? E do lado aqui das rapidinhas, notícias rápidas e relevantes, a gente tem aqui... O que é uma rapidinha, Gazé? Uma rapidinha é aquele momento que você chega ali e faz seu serviço, terminou seu serviço. A moça fala, mas já? Você fala, não, só tava fazendo uma experiência. E você tava usando calcinha? Exato. O Raul cagou pra rapidinho. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Abóbora, vai comer abóbora, melancia, banana, manga. Vai todo mundo se fuder. As rapidinhas, então. Essa baianagem aí que eu nem ouvi o que ele falou. A gente vem aqui. O que você falou? Xenofobia do caralho. É minha família é da Bahia, irmão. Rapidinhas, não são nada disso, é uma notícia que não é nem relevante ao ponto de ganhar o destaque, nem irrelevante ao ponto de ficar fora do programa. As ações da XP caíram forte na Nasdaq, que triste, hein? Depois da divulgação do resultado do segundo trimestre de 2025, uma pena. O lucro foi recorde de 1,3 bilhão de reais, só que ele foi ofuscado por uma captação líquida no varejo que ficou abaixo do esperado pelo mercado e pela própria empresa, né? Foi só de 10 bilhões aí. Agora, uma coisa suspeita, né? Engraçado aqui. Queria propor para vocês uma reflexão. Se a XP não tem conseguido captar dinheiro dos clientes, como é que ela teve um aumento no lucro? Tirando a carteira que já tá lá. Você acha? Uhum. Ah, e olha que ele trabalhou lá, hein? Ações da XP, então, com 7,01% de queda a $16,46. Depois de fazer um aporte de 400 milhões de reais, o BNDES atingiu 4,4% de participação na empresa AV Air Mobility, subsidiária, né, que está tentando criar aí o carro voador do Brasil, o eVTOL, que já tem mais de 3 mil pedidos e deve fazer o primeiro voo como táxi aéreo em 2027. Brasil é pica. E uma notícia legal também. Mais de 24 milhões de brasileiros foram vítimas de golpes com Pix ou boletos bancários entre julho de 2024 e junho desse ano. Olha que bacana. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o prejuízo total foi estimado em 29 bilhões de reais. É quase o PIB do Brasil já. Que é isso? Loucura, 29 bilhões é muito golpe em um ano. O Tesouro Direto vai funcionar 24 horas por dia também, a partir de janeiro de 2026. O modelo 24/7 vai permitir a negociação de títulos públicos a qualquer hora do dia, inclusive aos fins de semana e feriados. Isso é bom. Muito bom. E para fechar aqui o programa com algumas notícias realmente relevantes, o dono do OnlyFans recebeu 3,8 bilhões de reais em dividendos e mesmo assim tá pensando em vender o negócio. Não gostou. Cansou, né? É, tem muita gente lá vendendo o negócio. E o café mais caro do mundo foi vendido por 160 mil reais o quilo num leilão no Panamá. Uma empresa de Dubai comprou 20 quilinhos por 3,3 milhões de reais. Que café é esse? É feito do que isso? É o tal do Kopi Luwak. E o Palmeiras empatou. E o Goiás perdeu. Não, o Goiás perdeu, não. Ah, que novidade. Não, calma aí. E o Vila ganhou. Boa. Beijo pra vocês. Tchau. Assim? Sem emoção? Não, não quero conversar O mais. pessoal tá acostumado com o final mais legal, Raul. Não quero conversar mais. Mas põe na edição algumas coisas legais assim. Põe a como é que é lá? Sydney. Sidney Sweeney. Põe ela aí, que ela é legal. E aí põe pras moças o Alexandre Frota. Nossa, gostoso. Maravilhoso. Tira a Sidney e põe 2 Alexandre Frota. Foi só o Alexandre Frota. Põe o Alexandre e o Frota. Só o Alexandre de Moraes. O tesão de todas as mulheres desse país. Delícia.